Meditando as dores de Maria. Primeira dor. Apresentação do meu filho no templo. Nesta primeira dor, veremos como o coração de Maria Santíssima foi transpassado por uma espada, quando Simeão profetizou que o filho dela seria a salvação de muitos, mas também serviria para a ruína de outros. A virtude que aprendemos nesta dor é a da santa obediência. Sejamos obedientes aos superiores, porque são eles instrumentos de Deus. Quando soube que uma espada lhe atravessaria a alma, desde aquele instante Maria experimentou sempre uma grande dor. Mas sempre olhava para o céu e dizia: em vós confio. Quem confia em Deus jamais será confundido. Em nossas penas, angústias, confiamos em Deus e jamais nos arrependeremos desta confiança. Quando a obediência nos trouxer qualquer sacrifício, confiando em Deus, a Ele entreguemos nossas dores e apreensões, sofrendo de bom grado por amor. Obedecemos não por motivos humanos, mas pelo amor daquele que por nosso amor se fez obediente até a morte de cruz. Segunda dor, a fuga para o Egito. Irmãos, quando Jesus, Maria e José fugiram para o Egito, foi grande dor saber que desejavam matar o seu filho, aquele que trazia salvação. Maria não se aflige pelas dificuldades em terras longínquas, mas por ver seu filho inocente, perseguido por ser o Redentor. Maria suportou o exílio, por amor e por alegria por Deus, fazer dela cooperadora do mistério da salvação. No exílio, Maria sofre provações, mas as portas do céu, futuramente, abriram para Maria. Esta dor nos ensina a aceitar as provocações do dia a dia, com a alegria de quem sofre para agradar a Deus. Esse agir e esse procedimento chamam-se santidade. No meio da dor, sofrem os infelizes, entregam-se ao desespero porque não têm a amizade divina, que traz a confiança em Deus. Por isso, somos convidados a aceitar os sofrimentos por amor a Deus. Exultemos de alegria, porque grande é o nosso merecimento, assemelhando-nos a Jesus crucificado, que tanto sofreu por amor às vossas almas. Terceira dor, a perda do menino Jesus. Maria procurou Jesus por 3 dias. Maria tinha consciência de que ele era o Messias prometido. Quando o encontrou no templo, no meio dos doutores, ao dizer-lhe que havia deixado sua mãe 3 dias em aflição, ele respondeu-lhe: eu vim ao mundo para cuidar dos interesses de meu Pai, que está no céu. A esta resposta do meigo Jesus, Maria emudeceu e compreendeu que, sendo seu filho, homem e Deus, aquele que salva assim deveria proceder, submetendo a sua vida à vontade de Deus, que muitas vezes nos fere em proveito de nossos irmãos. Jesus deixou Maria por 3 dias angustiada para proveito da salvação. Aqui devemos contemplar as mães que choram ao verem os seus filhos generosos ouvirem o chamamento divino, aprendendo com Maria a sacrificar o seu amor natural. Se seus filhos forem chamados para trabalhar na vinha do Senhor, não abafem tão nobre aspiração como é a vocação religiosa. Mães e pais,
dedicados ainda que o seu coração sangre de dor, deixem seus filhos partirem, deixem corresponder aos desígnios de Deus, que usa com eles de tanta predileção. Pois que sofrem, ofertem a Deus a dor da separação, para que seus filhos que foram chamados possam ser na realidade bons filhos daquele que os chamou. Lembrem-se de que seus filhos a Deus pertencem e não a vocês. Devem criá-los para servir e amar a Deus neste mundo, e um dia no céu o louvarem por toda a eternidade. Pobres aqueles que querem prender seus filhos, abafando-lhes a vocação. Os pais que assim procedem podem levar seus filhos à perdição eterna e ainda terão que dar contas a Deus no último dia. Porém, protegendo suas vocações, encaminhando-os para tão nobre fim, que bela recompensa receberão estes pais afortunados. Ainda que aqui chorem de saudades e a separação lhe custe muitas lágrimas, eles serão abençoados. E vocês, filhos prediletos chamados por Deus, procedem como Jesus procedeu comigo. Primeiramente, obedeça à vontade de Deus, que os chamou para habitar na sua casa, quando diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Vigiem-se por causa de um amor natural. Deixam de compreender ao chamado divino. Almas eleitas chamadas e que sacrificam as afeições mais caras e a sua própria vontade para servir a Deus. Grande é a sua recompensa. Avante, sejam generosas em tudo e louvem a Deus por terem sido escolhidas para tão nobre fim. Vocês que choram, pais, irmãos, regozijam-se, porque suas lágrimas um dia converter-se-ão em pérolas, como as de Maria Santíssima se converteram em favor da humanidade. Quarta dor. Doloroso encontro no caminho do Calvário. Contemplamos e vejamos se a dor semelhante à dor de Maria Santíssima, quando encontrou-se com seu Filho Divino, a caminho do Calvário, carregando uma pesada cruz e insultado como se fosse um criminoso. É preciso que o Filho de Deus seja esmagado para abrir as portas da mansão da paz. Lembremo-nos de suas palavras e aceitemos a vontade do Altíssimo, nossa força em horas tão cruéis da nossa vida. Ao encontrá-lo, Jesus fitou os olhos de Maria e a fez compreender a dor de sua alma. Não pôde dizer-lhe palavra, porém a fez compreender que era necessário que se unisse à sua grande dor. Amados irmãos, a união da grande dor de Maria e Jesus nesse encontro tem sido a força de tantos mártires e de tantas mães aflitas. Almas que temem o sacrifício aprendem, nesta meditação, a se submeterem à vontade de Deus, como Maria e Jesus se submeteram. Aprendam a calar nos seus sofrimentos. No nosso silêncio, nesta dor imensa, armazenamos riquezas imensuráveis. Nossas almas hão de sentir a eficácia desta riqueza na hora em que, abatidos pela dor, recorremos a Maria, fazendo a meditação deste encontro dolorosíssimo. O valor do nosso silêncio se converte em força quando, nas horas difíceis, soubemos recorrer à meditação desta dor. Como é preciso o silêncio nas horas de sofrimentos. Há almas que não sabem sofrer uma dor física
uma tortura de alma em silêncio. Desejam logo contá-la para que todos os lastimem. Jesus e Maria tudo suportaram em silêncio por amor a Deus. A dor humilha, e é nessa santa humildade que Deus edifica sem a humildade. Trabalhamos em vão. Vejam, pois, como a dor é necessária para a nossa santificação. Aprendemos a sofrer em silêncio, como Maria e Jesus sofreram neste doloroso encontro no caminho do Calvário. Quinta dor, aos pés da cruz. Na meditação desta dor encontremos consolo e força para nossas almas contra 1000 tentações e dificuldades, e aprenderemos a ser fortes em todos os combates da nossa vida. Contemplemos Maria aos pés da cruz, assistindo à morte de Jesus com a alma e o coração transpassados com as mais cruéis dores. Não nos escandalizemos com o que fizeram os judeus. Eles diziam: se ele é Deus, por que não desce da cruz e se livra a si próprio? Infelizes, aqueles que não creem que Jesus é o Messias, não podem compreender que um Deus se humilhasse tanto e que a sua divina doutrina pregava a humildade. Jesus precisava dar o exemplo para que seus filhos tivessem a força de praticar uma virtude que tanto custa aos filhos deste mundo, que tem nas veias a herança do orgulho. Infelizes os que a imitação dos que crucificaram a Jesus ainda hoje não sabem se humilhar. Depois de 3 horas de tormentosa agonia, Jesus morre, deixando Maria na mais negra escuridão. Sem duvidar um só instante, ela contido aceitou a vontade de Deus e no seu doloroso silêncio entregou ao Pai sua intensa dor, pedindo como Jesus perdão para os criminosos. Entretanto, quem a confortou nessa hora angustiosa? Fazer a vontade de Deus foi o seu conforto. Saber que o céu foi aberto para todos os filhos foi o seu consolo. Porque Maria também no Calvário foi provada com o abandono de toda consolação. Sofrer em união com os sofrimentos de Jesus encontra consolo. Sofrer por ter feito bem neste mundo, recebendo desprezo e humilhações, encontra força. Que glória para nossas almas, se um dia por amarmos a Deus com todo o nosso coração, formos também perseguidos. Aprendemos a meditar muitas vezes esta dor, que ela nos dará força para sermos humildes, virtude amada de Deus e dos homens de boa vontade. Sexta dor. Uma lança atravessa o coração de Jesus. Com a alma imersa na mais profunda dor, Maria viu longinos transpassar o coração de seu filho, sem poder dizer uma palavra. Derramou muitas lágrimas. Só pode compreender o martírio desta hora na alma e no coração. Depois, depositaram Jesus em seus braços, no Cândido e Belo, como em Belém. Morto e chagado, parecendo mais um leproso do que aquele adorável e encantador menino que tantas vezes apertara o seu coração. Se Maria tanto sofreu, não será ela capaz de compreender os nossos sofrimentos? Não seria? Porque então não recorremos a Maria com mais confiança, ela que tem tanto valor diante do Altíssimo? Por muito ter sofrido aos pés da cruz, muito lhe foi dado. Se não tivesse sofrido tanto, não teria recebido os tesouros do paraíso em suas mãos. A dor de ver transpassar o coração de Jesus com a lança conferiu a Maria o poder de introduzir em seu amável coração a todos que a ele recorrem,
Corramos todos a Maria, porque ela pode nos colocar dentro do coração santíssimo de Jesus crucificado, morada de amor e de eterna felicidade. O sofrimento é sempre um bem para a alma. Regozijemo-nos, pois com Maria, que foi a segunda mártir do Calvário, sua alma e seu coração participaram dos suplícios do Salvador, conforme a vontade do Altíssimo. Para reparar o pecado da primeira mulher, Jesus foi o novo Adão e Maria a nova Eva, livrando assim a humanidade do cativeiro no qual se achava preso. Para correspondermos, porém, a tanto amor, sejamos muito confiantes em Maria, não nos afligindo nas contrariedades da vida. Ao contrário, confiemos todos os nossos receios e dores a ela, que saberá dar em abundância os tesouros do coração de Jesus. Não nos esqueçamos de meditar essa imensa dor, quando nossa cruz estiver pesada. Nela encontraremos força para sofrer por amor a Jesus que sofreu na cruz, a mais infame das mortes. Sétima dor. Jesus é sepultado. Quanta dor padeceu Maria quando teve que ser sepultado seu filho. A quanta humilhação seu filho se sujeitou, deixando-se sepultar, sendo ele o mesmo Deus. Por humildade, Jesus submeteu-se à própria sepultura, para depois, glorioso, ressuscitar dentre os mortos. Bem sabia Jesus o quanto Maria sofreria vendo-o sepultado. Não apoupando, quis que Maria também fosse participante na sua infinita humilhação. Vejamos como Deus amou a humilhação, tanto que deixou se sepultar nos santos sacrários, a esconder sua majestade e esplendor até o fim do mundo. Na verdade, o que se vê no sacrário? Apenas uma hóstia branca e nada mais. Ele esconde sua magnificência debaixo da massa branca das espécies do pão. E não o admiramos tanto quanto ele merece, por Jesus assim se humilhar até o fim dos séculos. A humildade não rebaixa o homem, pois Deus se humilhou até a sepultura e não deixou de ser Deus. Se queremos corresponder no amor de Jesus, devemos mostrar que o amamos, aceitando as humilhações. A aceitação da humilhação nos purifica de toda e qualquer imperfeição e, desprendendo-nos deste mundo, passamos a desejar mais intensamente o paraíso. Apresentamos estas 7 dores de Maria, não para queixar somente, mas para mostrar as virtudes que devemos praticar para um dia estar ao seu lado e ao lado de Jesus. Receberemos a glória imortal, que é a recompensa das almas que neste mundo souberam morrer para si, vivendo só para Deus. Nossa Mãe, nos abençoe e nos convide a meditar muitas vezes nessas palavras ditadas, porque muito nos ama. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.